Capítulo 2. Quero agradecer ao eterno Deus por essa honrosa oportunidade que Ele concede-me, em uma vez mais poder servir esta igreja local, com a exposição da palavra ao nosso querido pastor Vanderlei Loureiro. O meu agradecimento pela confiabilidade, uma vez mais. Foi me pedido para estar dando uma informação aos irmãos, os irmãos que ainda não pegaram um número aí com o nosso auxiliar Rubens, pode estar pegando até o final do culto, pois terá alguns sorteios aí, e foi me pedido para estar dando esta informação aos amados irmãos. Como é bom estarmos aqui em família, amados, celebrando o ponto central do culto, a pessoa central do culto, que é Cristo Jesus. E eu quero, com a graça de Cristo, meditar convosco em poucos minutos no texto de Lucas, capítulo 2, estaremos lendo o versículo 7, versículo 10, versículo 11 e versículo 20. Está escrito assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 20, e encerramos a leitura. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E a igreja diga amém. Assentai-vos, meu muito obrigado. Amados, não é necessário eu aqui externar meu desejo de felicitação nesta data comemorativa, pois o nosso pastor já o fez, pois a voz dele é a nossa voz, ressoando aqui para toda a igreja, desejando um Feliz Natal a todas as famílias aqui representadas. Mas a nossa proposta esta noite, dentro dos minutos que temos, é tentar meditar pelo menos um pouco nesta temática que é tão difundida já por longos séculos, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se faz necessário aqui falar de informações históricas, arqueológicas, tentando provar que Jesus ele não nasceu no mês de dezembro, pois todos nós já o sabemos. Mas fato é que ele nasceu. Mas ele nasceu para cumprimento das profecias
e o cumprimento de uma missão, porque nascer todos nós nascemos. Nascer muitas crianças nos dias em que Maria se encontrava gestante, nasceram. A questão é, quem nasceu? Por que nasceu e para que nasceu? E eu quero, dentro de poucos minutos, falar-lhes um pouco sobre o nascimento do Salvador, verdades práticas do Natal. O nascimento do Salvador, verdades práticas do Natal. A chamada plenitude dos tempos havia chegado, e Paulo descreve isso no seu texto à igreja que estava na região da Galácia, aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. A chegada do Senhor foi anunciada no Éden, foi apontada pelos patriarcas hebreus, foi prefigurada ou figurada nos sacrifícios levíticos, e foi profetizada pelos profetas do Senhor. A grande verdade é que os gregos deram ao mundo uma língua universal. Os romanos deram ao mundo uma lei universal. Os judeus deram ao mundo uma revelação sobrenatural. Mas Deus deu ao mundo a expressão máxima do seu amor, quando enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Os 4 escritos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam a respeito de Jesus, sua vida, ministério, morte e ressurreição. Mas vale destacar a esta igreja que aqui está reunida esta noite, que apenas 2 narrativas evangélicas, a saber, Lucas e Mateus, falam a respeito do nascimento do Salvador. Mateus, no seu capítulo 1, versículos 18 ao 25, e Lucas, em seu capítulo 2, versículos 1 ao 7. A bem da verdade é que tanto Mateus e Lucas, eles não dão um relato detalhado de como se deu o nascimento do Salvador. Tanto Mateus quanto Lucas destaca um ponto específico daquilo que eles descobriram, daquilo que eles pesquisaram e ouviram, para falar acerca deste glorioso momento. E reitero para os irmãos, que a questão não está no simplesmente nascer. Nós celebramos a encarnação do Verbo para o cumprimento de uma missão. E esta missão foi dada pelo Pai e foi cumprida pelo Filho. Mateus, quando ele escreve a narrativa evangélica, ele escreve na perspectiva demonstrar que Jesus é da descendência de Davi. Por esta razão, há uma genealogia mostrando que Jesus está ligado à descendência davídica. Já Marcos tem uma perspectiva
demonstrar Jesus como servo fiel, sofredor e trabalhador. Por isso ele não revela uma genealogia, porque o servo ou do servo não era requerido uma genealogia. Já Lucas, ele escreve a narrativa evangélica em uma perspectiva mostrando Jesus como descendente de Adão, mas sem pecado. Por esta razão, ele vai falar da genealogia de Jesus, ligando Jesus ao primeiro homem, a saber, Adão. Já João, quando ele escreve a sua narrativa evangélica, ele escreve na perspectiva de mostrar Jesus como o divino, o Filho de Deus, sendo um com o Pai, porque Deus não tem genealogia. E de tudo o que podemos abordar, eu quero aqui destacar, dentro de um momento que é especificado pelo teólogo e historiador Lucas, e Lucas traz informações preciosas do momento, das circunstâncias e do cenário mais excelente e maior e incomparável do Natal que já teve. E quais são as verdades práticas do Natal e o que elas nos revelam? Quais são as verdades práticas do Natal e o que elas nos revelam? Lucas capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 6. Dentro destes versículos, nós temos uma primeira verdade prática que nos é revelada. E esta primeira verdade prática que nos é revelada do Natal é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O momento que antecedeu o nascimento do Salvador foi marcado pela ação soberana de Deus. A ação soberana de Deus é revelada quando ele envia o anjo Gabriel na pequena cidade de Nazaré para anunciar o nascimento do seu filho a uma moça desconhecida, a uma moça virgem, a uma moça que residia em uma pequena cidade. E por soberana vontade, Deus acha graça em Maria e faz que, através de Maria, o seu filho venha a este mundo para cumprir a sua missão. Uma outra ação soberana de Deus está naquilo que é chamado de concepção virginal, ou a encarnação do Verbo. Este é um mistério revelado. Não tem como explicar com palavras humanas como Deus se fez carne, se fazendo homem, mas sem deixar de ser Deus. Paulo lança luz a esta verdade quando ele diz que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em termos teológicos, vai se esvaziar, não da sua divindade, mas vai se esvaziar dos seus privilégios divinos, se fazendo homem, cumprindo assim a sua missão. Esta doutrina é chamada de a encarnação do Logos, a encarnação do Verbo. Isto é a concepção virginal. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo e Maria não teve auxílio de homens. Foi Deus quem plantou a semente eterna dentro de Maria. Uma outra ação soberana de Deus está exatamente na revelação a José,
porque José fazia parte deste plano. Sem a pessoa de José, Maria, ela não estaria se casando com alguém da linhagem de Davi, especificamente da linhagem do trono real, porque Maria descendia da descendência de Davi, mas não da linhagem de Salomão. Mas José, ele era da linhagem de Davi e da linhagem de Salomão. Uma vez ela se casando com José, fazia com que Jesus, sendo adotado por José, daria a ele o direito para que ele também fosse sucessor do trono de Davi. Nisso nós vemos a ação soberana de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui, nesta primeira verdade prática, é que nos dias em que Maria estava gestante de Jesus, do Filho de Deus, o texto sagrado diz, no capítulo de número 2, versículo de número 1, e aconteceu naqueles dias, ou seja, no período gestacional de Maria, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Versículo de número 3, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Mateus capítulo 1, versículo 18, fala-nos que Maria já estava desposada. Havia já um contrato de casamento devidamente firmado entre Maria e José. O matrimônio ainda não tinha sido oficializado, porque José não tinha conhecido ainda Maria em termos sexuais, e ela estava gestante. Isso ocorreu logo após o nascimento de Jesus, e após a purificação de Maria, é que José iria conhecer Maria em termos sexuais. Mas Maria já estava devidamente dentro dos termos civis, dentro do contexto judaico, casado com José, e Maria, ela já estava desposada. E como José era alguém da casa de Davi, conforme o capítulo 2, versículo 4, ele deveria ir em direção à Judeia, propriamente dizendo, a pequena vila de Belém, para se alistar. E isto aconteceu, e o versículo 4 diz, e subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi. Um certo e conceituado comentarista, chamado William Barclay, ele diz que o Império Romano, ele periodicamente realizava recenseamentos com uma dupla finalidade. A primeira finalidade era impor contribuições para aqueles que estavam se alistando. A segunda finalidade era descobrir aqueles que podiam cumprir obrigatoriamente o serviço militar. Parecia mais um recenseamento do Império Romano, mas a soberania de Deus estava em ação, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo de número 103, verso 19 diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. O livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 diz, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o Deus soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita soborno. O Salmo de número 66, verso 7, parte A diz, e ele governa para sempre com o seu poder, e os seus olhos vigiam as nações. Deus está
no controle de todas as coisas. Esta é uma primeira verdade prática do Natal. Parecia mais um recenseamento, mas a mão de Deus estava conduzindo absolutamente todas as coisas. Deus move corações para cumprir os seus propósitos. Deus move governos para cumprir os seus propósitos. Deus move pessoas para cumprir os seus propósitos. E isto nos ensina o Natal. Não era o imperador que estava no comando, mas Deus é quem estava e continua no comando da história. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. O Messias deveria nascer da semente da mulher. Gênesis capítulo 49, versículo 10, ele deveria ser da tribo de Judá. Segundo o livro histórico do profeta Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 17, ele deveria ser da família de Davi. Isaías capítulo 7, versículo 14, ele deveria nascer de uma virgem. Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele deveria nascer na cidade de Belém. Aí Lucas, no capítulo 2, versículo 6 diz: e aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deus simplesmente não erra o tempo. Ele é da semente da mulher, é da tribo de Judá, é da família de Davi. Ele nasce de uma virgem e ele nasce exatamente em Belém. Deus simplesmente não erra o tempo. José, juntamente com Maria, na cabeça deles, cumprindo uma ordem imperial, mas na mente de Deus, eles caminharam mais de 120 quilômetros, saindo do noroeste do território israelita, indo em direção à Judeia, especificamente as montanhas de Judá, na pequena vila de Belém, para cumprir o propósito de Deus. Caminharam mais de 120 quilômetros, e eu não tenho tempo aqui para pelo menos tentar conjecturar quão difícil foi para Maria, gestante de 9 meses, vindo do território da Galileia em direção ao território da Judeia, gestante. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Uma segunda verdade prática do Natal, e não posso ser extensivo, está exatamente no versículo de número 7 do capítulo 2 do texto de Lucas. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Uma segunda verdade prática do Natal que nos é revelada é que Deus cabe nos lugares mais simples, porém acolhedores. Isso parece paradoxal. Quando falamos em termos teológicos, falamos de um Deus transcendental. Falamos de um Deus imanente que se deixa conhecer, mas também falamos de um Deus transcendente, que é impossível de alcançá-lo com a nossa mentalidade, com o nosso raciocínio lógico.
Salomão, em uma das suas orações, disse que nem o céu dos céus pode lhe conter. Mas mesmo ele sendo tão grande, Deus cabe nos lugares mais simples, porém acolhedores. Esta é a segunda verdade prática do Natal que eu quero aqui destacar para os irmãos. Belém estava abarrotada, pessoas vindas das mais variadas regiões do território israelita estavam indo para as montanhas de Judá, aqueles que eram oriundos da tribo de Judá, para cumprir com a ordem imperial. A grande indagação, e nós não sabemos, é que uma vez que não havia lugar para eles na estalagem, onde eles encontraram lugar? Alguns acreditam que foi na casa de parentes, outros acreditam que foi na casa de algum camponês, que era natural. Na casa dos camponeses da época, a casa do camponês tem uma parte inferior, mais baixa, aonde ficavam os principais animais da família, como o jumento e a vaca da família. Já outros, conforme a tradição cristã mais predominante, é que eles encontraram uma gruta onde os pastores recolhiam seus rebanhos durante as noites. Nós não temos resposta precisa e convincente, mas fato é que Deus cabe nos lugares simples e acolhedores. O Salvador não nasceu no palácio do imperador de Roma. O Salvador não nasceu no palácio herodiano. O Salvador não nasceu no templo judaico. O Salvador nasceu em um lugar simples, porém acolhedor, e foi posto em uma manjedoura. Da eternidade para o tempo, do céu para a terra, do trono para a manjedoura, do Pai Celestial para os filhos de Adão. E alguém já disse acertadamente que o Natal é um golpe no orgulho dos poderosos. Martinho Lutero disse certa vez que o Natal é a celebração da humildade de Deus. E esta é uma verdade prática. Uma terceira verdade prática encontramos nos versículos 8 ao versículo de número 10. Versículo 8 ao 10. Nós encontramos uma terceira verdade prática do Natal. E qual verdade prática é esta? É que Deus se revela aos desprezados. Deus se revela aos desprezados. Isto é uma verdade prática do Natal. Deus se revela aos desprezados. O texto da narrativa de Lucas diz que havia naquela mesma região alguns pastores. Deus se revela aos desprezados. Para aqueles pastores parecia apenas mais algumas vigílias para o serviço pastoril, mas eles foram surpreendidos. Aquilo que parecia apenas mais algumas vigílias para o serviço pastoril, eles foram surpreendidos. Por que digo isto? Os pastores, eles não desfrutavam de boa reputação. Os pastores naqueles dias que praticavam, que faziam serviço pastoril, eles eram considerados fidedignos. Eles eram
eles eram considerados fidedignos ao ponto de não ser permitido que eles fossem testemunhas em tribunais. Eles pertenciam a uma classe desprezada. Os fariseus classificavam os pastores como enganadores, como ladrões, igualados aos publicanos e pecadores. Os pastores eram considerados plebeus que desconheciam a lei de Deus, mas Deus vira a mesa e fere a soberba dos homens, enviando o anjo para dar a melhor e maior notícia que o mundo pôde ouvir de primeira mão. E esta notícia não foi dada a reis, esta notícia não foi dada a sacerdotes, esta notícia não foi dada a juízes, esta notícia não foi dada a poetas, esta notícia não foi dada a filósofos, esta notícia foi dada a homens desprezados, mas Deus se revela aos desprezados. Por isso que o versículo de número 10 diz: vos trago novas de grande alegria. Novas de grande alegria, novas de grande alegria. Aqueles que eram desprezados pela nata religiosa, aqueles que não eram permitidos participar dos tribunais, participar de muitas coisas, mas eles ouviram do céu, através de um mensageiro angelical, a melhor e a maior notícia que os homens poderiam ouvir: nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é o Cristo e Senhor. Vos trago novas de grande alegria. Uma verdade prática do Natal é que Deus se revela aos desprezados. Ele traz sobre nós novas de grande alegria. Deixa eu terminar. O tempo já foi. Uma quarta verdade prática do Natal é que o centro do Natal é o Salvador, o Cristo e Senhor. Versículo 11 e 12. Ele é o centro do Natal. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O centro é o menino. O centro é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Maria foi importante, mas ela não é o centro. José foi importante, mas ele não é o centro. O centro é aquele que está envolto em humildes panos, em uma manjedoura onde se colocava alimento para os animais. Ele é o centro. E o lugar humilde onde ele está depositado não anula quem ele é, porque Deus não deixa de ser quem ele é. Pelo fato de ele estar em um lugar humilde, ele continua sendo Deus, ele continua sendo grande, ele continua sendo Criador, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele está em uma manjedoura, mas ele continua Criador. Ele está em uma manjedoura, mas os
os anjos devem se prostrar. Miguel, Gabriel, serafins, querubins, miríades e miríades, é apenas uma criança, mas todos se prostram e reconhecem que Ele é o Salvador, que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor da glória. Ele é o centro. Ele é o centro. Por isso que o versículo 13 diz: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não é os homens que têm boa vontade, é Deus que permite com que estes homens desfrute da tua paz. Isto só é possível graças àquele que se fez carne, que habitou no meio de nós. Billy Graham disse certa vez que o nascimento de Jesus é a maior demonstração de amor que o mundo já conheceu. E o resultado, versículo 16, aqueles pastores foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Eles acharam o centro do Natal. Eles acharam o tema central do Natal. Em quinto lugar, versículo 17 e 18, uma quinta verdade prática do Natal é que o Natal é a celebração que resultará em uma verdadeira mensagem. O verdadeiro Natal resultará, a verdadeira celebração do Natal resultará em uma verdadeira mensagem, porque eles ouvem a mensagem daquele anjo e eles encontram o centro do Natal, a principal pessoa do Natal. E o versículo 17 diz: e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E vendo-o, colocaram os olhos na pessoa certa. Divulgaram a palavra que acerca do menino, falaram da pessoa certa. E vendo-o, colocaram os olhos na pessoa certa. E falaram acerca do menino, falaram da pessoa certa. O centro da mensagem era o menino, envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Sexto e último lugar, encerro. Uma sexta verdade prática do Natal é que o Natal é celebrado com uma verdadeira adoração. Versículo 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Podemos celebrar ao Senhor esta noite? Celebramos o Natal com uma adoração. O mundo celebra com uma mesa farta, com muitas bebidas nocivas, com ruidosas gargalhadas, com prostituição, com drogas, mas a igreja de Cristo celebra a encarnação do Verbo,
o nascimento do Cristo, o nascimento do Salvador, o nascimento do Senhor, com muita alegria, com muita felicidade, com muita adoração. Por isso, celebremos ao Senhor Jesus Cristo esta noite. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu pastor. Oh, glórias! Aleluias! Louvado seja o